Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, gratidão pela sua companhia e pela sua audiência tão maravilhosa. Quero agradecer aos técnicos e técnicas que estão nos bastidores, mandando aquela saudação, aquele abraço, para chegar aí, eles trabalham para você, chegando programação 24 horas por dia. Eu falei que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Olá, Nando, e olá especialmente um oi muito carinhoso para cada um de vocês que nos ouvem através da Rádio Boa Nova, que nos assistem através da TV Mundo Maior. É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, ainda que por poucos minutos, para a gente conversar um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus, a respeito da doutrina dos Espíritos e claro, né, como sempre, a respeito de psicologia e espiritualidade, que é o grande objetivo desse nosso quadro aqui no Alvorada. Muito bom estar mais uma vez com vocês. É isso aí. Nós estamos trazendo aqui do livro O Evangelho por Emmanuel, porque nesse livro foi selecionado pela FEB passagens do Evangelho de Marcos e comentários do nosso Emmanuel a partir de vários livros de Emmanuel, tipo Pão Nosso, Fonte Viva e outros, né, que o Emmanuel trouxe através do nosso querido Chico. No dia de hoje, a gente vai trazer um tema que fala assim, ó, no campo social. Aliás, antes de eu ler, eu quero lembrar que se você quiser assistir esse programa, se você quiser divulgar, compartilhar esse programa, ele vai estar semana que vem já lá no YouTube, e aí você então compartilha, assiste novamente, ou passa para os amigos, aqueles teus seguidores, né? Só pegar o link ali do YouTube, você vai lá na busca do YouTube, coloca RBN/TVMM. Vai no ícone da FEAL, clica e vai aparecer embaixo, playlist. Clica no playlist e vai descendo até você encontrar Alvorada. Tem lá mais de 500 programas, tá bom? Bom, então voltando aqui no campo social. Marcos faz a seguinte consideração aqui. Em resposta, disse-lhes, isso aí é uma passagem de Jesus, né? Dai-lhes vós mesmos de comer. E a gente sabe que é aquela passagem que o Edson vai comentar, né? Da ampliação lá, quando houve a ampliação, não, que houve, né, Edson, como que fala? O Jesus multiplicou os pães e os peixes lá. Isso está em Marcos, capítulo 6, versículo 37. Quer comentar aí, Edson, para nós? Então, né, gente, é aquela Jesus, então, ele estava pregando, né? Ele estava ensinando e Jesus, e aí uma coisa bem interessante, né? Ele sempre pregava para multidões. Aí, olha que interessante isso. O que que ele fazia? Para que ele pudesse ser ouvido, ele ficava num barco, né? Nesse caso, é, 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 ali no Lago de Genezaré, né? E falava para a multidão que ficava no morro. E o interessante, se você parar para pensar, é que essa multidão não era, primeiro, um grupo pequeno, era um grupo enorme, e além de ser um grupo enorme, falavam dialetos, línguas diferentes. Né? Quem estava ali ouvindo Jesus não falava necessariamente o aramaico, que era a língua, né, que eles usavam naquele momento. E, no entanto, todo mundo entendia. Né? Todo mundo ouvia e entendia o que Jesus estava dizendo. Você veja, hoje, quando a gente faz palestras aí em casas um pouco maiores, tem microfone, sistema de som, isso porque a gente está num salão fechado. A gente não está num lugar aberto, com vento, com, né,
pensa como é que ele fazia isso. A única explicação para mim possível é que essa pregação de Jesus, ela não era necessariamente feita através de palavras, mas eu diria que pelo pensamento, né? Porque o pensamento, beleza, o pensamento é uma linguagem universal, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, em muitos momentos, espíritos que não são brasileiros, espíritos que não falam necessariamente o português, se manifestam. E ainda assim, nós conseguimos entendê-los e eles também nos entendem. Por quê? O médium, ele capta o pensamento do espírito. Ele não está ouvindo o que o espírito está dizendo. E o pensamento é uma linguagem universal. É uma reflexão interessante essa, né? Essa é a primeira. Então, Jesus está ali dentro do barquinho, falando para todo mundo. Aí os discípulos se aproximam dele, né? Escuta, mestre, está dando a hora do almoço. E esse povo aí está com fome. Se eles não forem alimentados, vai dar ruim aqui. É muita gente, né? Tudo bem, estão sendo alimentados em espírito pelas suas palavras, né? Mas Pedro, principalmente, que era bastante prático, né? A gente tem que dar um jeito de arrumar a comida para esse povo aí. Aí que ele fala, tá, e o que que tem? Ah, tem lá uns peixes ali com alguns pães, mas não dá nem para a gente, quanto mais para alimentar essa multidão toda, né? E aí Jesus faz o quê? Não, vão lá e pode começar a distribuir. E aí é aquela coisa, né? Aquela coisa maluca. Quanto mais tira de dentro do cesto, mais aparece. Vocês lembram daquele que foi uma das primeiras vezes, né, que Jesus realizou os chamados milagres, que foi naquela festa de casamento da filha de uma grande amiga da Maria, mãe dele, Em né? E Canaã, né? aí Em Canaã. isso, e aí acabou o vinho, né? E os pais do noivo eram cheios de... Minto. A amiga de Maria era mãe do noivo, e os pais da noiva eram cheios de onda, eram comerciantes muito ricos, etc. Então, cheio de onda, e eles não podiam... ia ser muito humilhante, né? Não ter vinho suficiente para atender todo mundo, etc. E aí, batata, né? Maria vai lá e pede para Jesus. Porque, gente, qualquer outro que tivesse pedido, e ele não teria feito. Não era hora ainda de ele começar a fazer as coisas e todo mundo ficar sabendo, né? Então, não era para isso acontecer ainda. Mas, pedido de Maria, quem que vai negar? É ou não é? Pedido da mãe não dá para negar, não. Aí ele foi lá e fez a transformação da água em vinho. E aí, inclusive, isso ficou bem famoso, né? Porque tem uma hora que o povo fala, né? Todo mundo serve o vinho melhor primeiro, e depois que todo mundo já está meio embriagado, aí coloca um vinho bem sem vergonha ali, porque aí já ninguém mais percebe nada. A pessoa que estava responsável pela organização da festa, né, naquela época, lá naquela cultura deles, eles tinham isso, né, tinha uma pessoa que, inclusive, experimenta esse vinho antes de ele ser servido para os convidados. Ele manda parar a música, ele manda parar tudo e fala isso. Escuta, de maneira geral, servem o vinho de melhor qualidade primeiro, para depois servir um vinho bem ruim, né? Aqui, o que está acontecendo é exatamente o contrário, né? Os pais do noivo, eles serviram um ótimo vinho de saída, né? E agora eles estão servindo um vinho que eu, em todos os meus anos de experiência em várias festas, nunca provei igual, né? E aí ele levanta um brinde para os pais do noivo, e aí os pais da noiva também ficam extremamente felizes, etc. E a festa segue.
Isso para dizer que, assim, esses chamados milagres, a gente precisa entender, à luz da doutrina dos espíritos, que, veja, milagre é quando você derroga as leis naturais, né? E Jesus, na verdade, ele não fez isso em momento nenhum. Isso que a gente chama, né, de um milagre, na verdade, tem uma explicação que é dada por alguém, por um espírito da envergadura de Jesus, que tem a capacidade de manipulação de fluidos, né? Então, veja, são coisas naturais. Vamos combinar que se 20 anos atrás a gente falasse que você ia carregar um aparelhinho dentro do bolso, que você inclusive poderia conversar com outras pessoas, mas vamos combinar que hoje a gente usa esse aparelhinho para um monte de coisa e muito raramente para falar com alguém, né? Que era que era normalmente a utilidade do celular. Hoje a gente usa ele para N coisas, inclusive falar, mas é o que menos a gente usa, né, o raio do celular. 20, 30 anos atrás, ia ser uma loucura. Ontem a gente estava assistindo aí um programa a respeito dos carros elétricos, né? Apesar de eles já terem sido inventados há muito tempo atrás, eles não tinham condições de tomar o lugar dos carros movidos a combustíveis fósseis, né? Gente, muito provavelmente daqui a 10 ou 20 anos a gente não vai mais ter carro movido a gasolina andando por aí. Vai ser aquela coisa da raridade, coisa de colecionador. Muito provavelmente os carros serão elétricos. Muito provavelmente os carros não terão motoristas, né? Eles vão andar aí sem a necessidade de alguém dirigindo, alguém guiando, etc. Veja, isso não é derrogar as leis naturais, é capacidade de desenvolvimento tecnológico do homem, né? O espírito da envergadura de Jesus, com a capacidade de manipulação de fluidos que ele já tinha, né? Lembrando que Jesus é a nossa referência de espírito mais elevado que já esteve encarnado aqui entre nós, né? E ele encarnou justamente para deixar esses exemplos, para deixar essas instruções, para mostrar que a gente também um dia vai chegar lá, né? Então, de novo, ele não quebrou leis naturais. Ele fez manipulação, tanto para transformar a água em vinho, quanto para fazer a multiplicação dos peixes e dos pães para alimentar a multidão, alimentar os corpos destes espíritos encarnados que ali estavam ouvindo Jesus. Né? A gente tem aí... O Edson, é mais um Oi. que eu queria lembrar, que é lembra quando ele chega com o Pedro, o irmão de Pedro, e acho que outro apóstolo que eu não me lembro o nome, eles estavam no barco pescando, e ele fala, jogue a rede agora. E aí, porque eles falam, a gente não pega mais peixe, não consegue pescar, e não consegue. E eles, ali, a partir daquele momento, eles começaram a tirar bastante peixe lá nas pescarias deles, que eles eram pescadores, né? Quando Jesus falava, agora vocês vão pescar homens, né? E, na verdade, foi como ele conseguiu que Pedro passasse a segui-lo, né? Porque Pedro, gente, não era nenhum santinho, não. Pedro não era mole. Ele era extremamente materialista, vivia da pesca, estava devendo um monte naquele momento ali, né? Então, ele muito provavelmente perderia tudo. A família dele passaria por grandes necessidades, por muitas dificuldades. Eram obrigados a pagar impostos para Roma, que era e ele estava devendo bastante. Se ele não tivesse enchido aqueles 2 barcos de peixe naquele momento, e lembrando que eles tinham passado a noite inteira pescando,
né? Justamente porque ele precisava desesperadamente de peixe para poder ser vendido, para poder quitar os impostos que ele estava devendo. Se não, ele seria muito provavelmente preso e morto. Já tinha passado a noite inteira, amanheceu, já tinha desistido. Ele e todos os demais que estavam ajudando ele, inclusive. Tinha muita gente ali, eram 2 barcos, né? Depois que eles já tinham desistido, é que Jesus se aproxima, olha para ele, escuta, tá precisando, né? Tá, então faz assim, e na beira, não é nem que ele saiu com o barco para pescar de novo. Na beirada lá, eles já estavam encostando para tirar o barco da água, né? Ele joga aí. E aí a quantidade de peixes, né, que foram pescados naquele momento lotou até a boca, tanto que eles tiveram que pular dos barcos de tanto peixe. Foi peixe até a boca e quitou lá os impostos de todo mundo, etc, etc. E foi aí que Pedro passa a seguir Jesus, né? Passa a ser discípulo de Jesus, deixa de ser pescador de peixes e passa a ser pescador de homens. Aliás, eu não estou achando aqui, gente, mas depois eu vou passar para vocês, eu vou procurar e ainda nesse programa eu vou passar para vocês um filme que está lá na Netflix e é muito, muito legal, porque ele mostra tudo isso, né, nessa época de Jesus, claro que está um pouquinho romanceado, mas ele é muito fiel aos acontecimentos históricos, né? E aí é muito legal de a gente assistir e de se ver lá, de se colocar, né, nessa época junto de Jesus e das coisas que foram acontecendo. Infelizmente, não pegou o período todo, porque eu acho que só reúnem 7 ou 8 dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Não deveria ter tido, talvez, uma segunda parte, infelizmente, não é um tipo de filme que dá muito ibope, mas é muito, muito legal. Eu assisti, foi muito bacana de a gente entender um pouquinho de como era aquela época e das coisas que aconteceram. É, bem bacana mesmo. Fiquem tranquilos aí, no intervalo eu dou uma procurada para passar para vocês depois. Vamos seguir, Nando? Vamos, aí o texto continua dizendo o seguinte: a observação do mestre, né, se dá-lhes voz de comer, é importante quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte sem a garantia do farnel. O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, a da prestação de auxílio desinteressado e fraternal, né? E aí, para nós, gente, eu diria que assim, o mais importante de tudo isso, compete a nós, que nos colocamos nessa condição de discípulos de Jesus, né, com todas as nossas limitações, mas eu diria que assim, se o objetivo para nós aqui, né, para você que está nos ouvindo, para você que está nos acompanhando, é nos transformarmos em espíritos melhores, um pouquinho a cada dia, não há como fazer isso. Ouça o que eu estou dizendo. Não é que não há, até há, mas eu diria que a maneira mais confortável para nós, espíritos que habitamos um planeta de provas e expiações, ou seja, espíritos que aqui estamos em provas e expiações, é seguir esses ensinamentos de Jesus. Não é à toa que a doutrina dos espíritos coloca que fora da caridade não há salvação, né? Ao contrário de muitas religiões que colocam que fora da igreja não há salvação, que é a igreja que proporciona a salvação, a doutrina dos espíritos, os ensinamentos dos espíritos superiores para nós é fora da caridade não há salvação. Por quê?
Quando você se propõe a fazer alguma coisa pelo outro, tá certo? Tem uma série de coisas bem interessantes nisso. Inclusive, é uma reflexão que eu estava fazendo ao longo dessas semanas, inclusive. Porque, assim, tem determinadas coisas que a gente se presta a fazer, e aí vem umas coisas do tipo, pô, mas será que a gente vai dar conta? Será que eu vou dar conta? Né? Será que eu não estou querendo fazer uma coisa que está muito superior à minha capacidade, né, de realizar, etc. Será que dá mesmo para entrar no meio de uma favela, né, para levar, sei lá, sopa, para levar uma cesta básica? Será mesmo que dá para sair por aí, né, distribuindo alimento para os moradores de rua, considerando que muitas vezes alguns aí estão, né, drogados, estão sob ação, né, de entorpecente? Será que, gente, não é uma coisa perigosa? Será que eu não estou me metendo a fazer coisas que eu estou colocando em risco, né? Que eu estou me colocando em risco? Aí, assim, a- uma série, né? Tudo concorre para aqueles que amam o Senhor, né? A coisa é bem séria mesmo nesse sentido. Mas assim, gente, aí começa a acontecer uma série de coisas, você começa a ver coisas, ouvir coisas, assistir coisas, etc., que, que que me trouxeram a seguinte reflexão: meu, você mesmo não faz nada. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém está sozinho, né? Então, deixa de ser besta, porque essa história de será que você vai dar conta? É claro que você não vai dar conta. Se fosse por você, não ia conseguir fazer nada mesmo. Por quê? Nós nunca estamos sozinhos quando nós nos propomos a fazer alguma coisa no bem, né? Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa pelo próximo, quando a gente se propõe a diminuir o sofrimento, a dificuldade do próximo, independente do que seja. Qualquer coisa que você resolva fazer, vai na fé. Tem até novela, não é? Com esse título. Por quê? Não somos nós. Nós nunca estamos sozinhos. A gente sempre está muito amparado. Se você vai dar o passe em alguém que está hospitalizado, que está próximo da desencarnação, meu querido, não é você que tem essa capacidade de fazer alguém que iria desencarnar não desencarnar mais. Não é. A gente é só ferramenta, sabe? A gente é só instrumento. Agora, essa nossa fé, essa nossa disposição, quando a gente sabe que não somos nós, estaremos ali nós, você que resolveu dar o passe, estará um trabalhador desencarnado de Jesus e estarão muitos outros. Se para aquele espírito, porque lembrando que, veja, ele não vai continuar encarnado porque eu quero que ele continue. O que eu quero não quer dizer absolutamente nada. É entre ele e Deus. Se é para ele continuar encarnado, ele pode estar com um câncer desencarnado com 24 horas, né? Quando você for lá para dar o passe, não é você que está dando, é você. Tem trabalhadores desencarnados, tem equipes de desencarnados, tem Jesus acima de nós, né? Nos usando como um instrumento. Se for para ser, será. E ele vai sim continuar encarnado, sabe? Não interessa qual é a doença, não interessa o que está acontecendo. Se for para ser, será. E lembrando que só será não porque você tem, nossa, você é divino, você é você com Jesus. Não, não. É porque nós, apesar de muito falhos, etc., podemos sim ser um instrumento. Agora, é claro, aí cabe a nós, eu sou dirigente de reunião mediúnica, então eu sempre falo isso para os médiuns, né? Agora, cabe a cada um de nós ser o melhor instrumento possível, gente. Vamos combinar que se nós somos facas, tem faca que não corta nem tomate.
vai lá e amassa tudo, bagunça tudo, né? Cabe a nós nos prepararmos o tempo todo para sermos os melhores instrumentos possíveis, na medida que nós somos. Nós nos colocamos como instrumentos trabalhando a serviço de Jesus. Poxa, não é qualquer coisa, né? Então a gente tem, quando nos colocamos desta forma, uma responsabilidade. Ah, mas quem sou eu para me colocar como... Gente, precisa. Somos nós por nós mesmos, sabe? Essa coisa de ficar pedindo, 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 pedindo. Veja, os pedidos são atendidos é por nós mesmos. Quem tem que dar conta da humanidade somos nós que fazemos parte dela, né? Tudo bem, independente de estarmos encarnados ou desencarnados. E por que eu falei que para nós é mais confortável usar a caridade nesse processo de a gente se transformar melhor? Porque, de novo, quando você se presta a ajudar, por exemplo, eu não sei quantos de vocês já tiveram essa oportunidade de entrar por uma comunidade, por uma favela, né, que tem casas construídas em cima de córregos, sabe? Lugares assim que são complicados, gente. Tem lugar que o rato é maior que o gato. Teve uma vez que, sem brincadeira, tinha uns buracos dentro da casa da pessoa, chão de terra batida, e escuta, que raio de buraco é cobre? Isso aí? Não, não, é o rato. E o bicho era mesmo maior do que o gato da família lá, né? Tem. E quando você se depara com isso, sabe? Quando você vê pessoas que vivem de uma forma extremamente humilde, e humilde, não é suja, tá? Porque, veja, a caneca dela é de alumínio toda amassada, mas está brilhando, está areada, tá? Não tem nada a ver com sujeira, não. Simplicidade, humildade, tem nada a ver com sujeira. Pelo contrário, tudo muito limpinho, só que não tem uma torneira com água igual a gente, que você vai lá, abre e a água sai. Muitas vezes são galões de água, garrafões de água que tem que andar para pegar, etc. A iluminação, muitas vezes, é gato, então nem sempre funciona. Então, muitas vezes é vela. Por isso, inclusive, que é tão perigoso, né? Vira e mexe, pega fogo, etc. Quando você se defronta com pessoas que vivem no seu dia a dia essas dificuldades, gente, você para de ficar valorizando tanto essa ou aquela marca, sabe? Ah, eu vou comprar esta blusa e vou pagar 3 vezes mais caro do que aquela, porque essa tem a etiqueta, não sei o quê. Você para de fazer isso, sabe? Você começa a perceber que para muita gente falta o mínimo necessário. E não tem como isso não mexer com a pessoa. E qual que é o grande X da questão? Você não precisa passar por isso, né, para mudar os seus valores, sabe? Você não precisa perder tudo, ter que economizar, sentar, né? Sabe? Economizar de verdade para ter o que comer, etc. Não, em vendo isso, você avalia seus valores e, de novo, não tem nada de errado em ter mais do que você precisa, né? Em ser rico. Ser rico é aquele que tem mais do que precisa. Não tem nada de errado nisso. Agora, entender que tem gente que não tem o mínimo necessário, não tem água que sai da torneira, não tem luz, não é bater o dedo no interruptor e acender tudo. Não é virar o fogão e ele acender automaticamente. Entendeu? Quando você faz isso, você revê os seus valores, sem necessariamente precisar passar aperto, que é, infelizmente, né? Lembra aquela história? Pelo amor ou pela dor, de maneira geral, os nossos valores mudam quando você fica doente, quando você perde, quando você passa por dificuldade. Exercer a caridade, entender que isso existe, estar próximo de quem passa essas privações, esse aspecto é bárbaro. Evita muito sofrimento pessoal.
Vamos para o intervalo, Nando? Vamos para o intervalo que é preenchido por prece, oração e vibrações. Então, e você que estiver aí nos ouvindo, reserva aí aquele recipiente de água, né? Vamos lembrar da multiplicação dos pães e dos peixes. Quem sabe os benfeitores não multiplicam bênçãos nessa água. Então, no momento que você estiver ouvindo e assistindo esse programa, os benfeitores vão atuar. Então, a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações. Que nós possamos, nesse instante, aproveitar os benfeitores espirituais para que eles possam multiplicar, não somente na água que a gente reservou, multiplicar as nossas energias com energias boas, trazidas de fontes puras e generosas, de fontes elevadas, onde correm as frequências de pensamentos curativos, abençoados. Esses benfeitores amigos, trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus, possa trazer a cada um de nós, na nossa constituição mental, emocional, física, perispiritual e espiritual do nosso ser, do ser que somos, para que a gente possa ter saúde, equilíbrio, energias novas para o cumprimento dos nossos deveres, para que a gente possa seguir o caminho que o Mestre deixou trilhado e que a gente assim tenha bom ânimo, que a gente tenha fé, acreditar em todas aquelas possibilidades que Jesus nos apresentou, dizendo-nos que poderíamos fazer tudo o que ele fez e mais ainda. Tanto que ele convoca os apóstolos, os seus seguidores naquele instante, para que eles possam dar de comer àquela multidão. Com certeza, Jesus, manipulando energias ectoplasmáticas, fez com que se materializasse aqueles alimentos ali, se utilizando da energia dos próprios apóstolos, que também médiuns eram. Assim também, que nós possamos estudar esta possibilidade, muitas vezes num abraço, num gesto de carinho. Se a gente não puder oferecer algo material, que nós possamos oferecer algo espiritual aos nossos irmãos, dos quais a gente quer vibrar nesse instante, para que possam chegar energias revitalizantes àqueles nossos irmãos que estão caídos, que estão desanimados, angustiados, irmãos nossos em processo depressivo, que possam receber essa energia dessa hora, Mestre Jesus, a ti, Jesus, recorremos nessa hora. Assim, Mestre Jesus, pedimos-te que possas estender a tua bênção a chegar em tantos lugares, em tantos lares, em tantos pontos deste planeta, Jesus, a todos os seres que vivem conectados, ligados a essa esfera de vida. Te agradecemos, Senhor, e que a tua bênção permaneça conosco, não tão somente nesta hora, agora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho e mostrar para você que num lugar só você pode ter todas as informações sobre o Clube Amigos da Boa Nova. Uma maneira de você colaborar para que possa ir ao ar a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior e todo o complexo da FEAL, que tem Universidade do Espírito, que tem editora. Então, como que você pode colaborar? Entre no site amigosdaboanova.com.br. Nesse site tem informações até dos telefones que você pode ligar, se você quer falar com alguém. Tem 0800, tem telefone fixo, tem o WhatsApp e tem também o número do Pix. Então, entre lá no site e obtenha todas essas formas de comunicação, de você se conectar ao Clube Amigos da Boa Nova. E em breve teremos aí um novo encontro Amigos da Boa Nova. Entre no site da Rádio Boa Nova ou da TV Mundo Maior para você saber
Quando vai ser esse encontro, né? Novo encontro, Amigos da Boa Nova. Muito bem, caríssimo Edson. Então vamos prosseguir aqui. Eu vou ler mais um trechinho aí, você Ô, continua aí. Nando, Nando, deixa eu só Oi, cumprir minha pode falar, promessa Edson. aqui. Eu falei para vocês da série, e aí eu dei uma olhada aqui, é assim, chama The Chosen. Em inglês, né? Então o D é T-H-E e Chosen, C-H-O-S de sapo, E de Edson, N de navio. The Chosen. Isso está lá na Netflix e está no Globoplay. Sugiro fortemente que vocês assistam, porque é muito legal. E bacana que eu descobri aqui, eu falei que só tinha a primeira série, que depois a primeira temporada, né, com alguns capítulos, e que depois não tinha sido feito. Mas, pelo visto, foi feito, sim, eu que não tinha visto. Dá para entrar naquela coisa dos aplicativos e colocar esse The Chosen, assista a série e baixar. Estou baixando aqui, inclusive. Ô, Pelo visto, Edson, tem mais re- 2 temporadas. repete Oi, para nós, então, T-H-E, depois, que é, né, D, né? Depois isso. Chosen é T-H-O, Não. É não, C-H-O, C de T-H-O, casa, H de homem, O de ei, ovo, S de sapo, E ah, de Edson, N de navio. Chosen. Chosen, tá bom, ótimo. Vou Tanto no assistir. Netflix quanto na Globoplay. E, pelo visto, se você entrar no YouTube, vai aparecer, ou nas lojas de aplicativo, dá para baixar e assistir. Me parece que tem 3 temporadas. Eu só assisti a primeira, agora eu vou assistir as 2 outras, que deve ser bem bacana. Que Que bom, que são, bacana. tem Boa todos dica os aí, hein? alunos após. É muito legal, gente. Assiste sim, vocês vão ver. Depois vocês dizem se foi bacana ou não. Vamos seguir, Lan. Vamos lá, então. O mestre, né? O Jesus desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular, né? Ensinou que os cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, que eu já tinha lido, né? O da prestação do auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas ainda e sempre vamos à multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastadas pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão. Então, a fome não é só do pão, né, Edson? Não. E aí vem Emmanuel, né, usa palavras assim que são complicadinhas para se entender, mas trazendo para um vocabulário mais atual, é isso que o Nando falou, né? A fome é uma fome mesmo de alimento, mas é principalmente uma fome de conhecimento que nos traga sossego, né? Isso todos nós vivemos, independente de você ter 10, 100, 1000, milhão, né? Independente da tua condição material, essa necessidade de serenidade, de tranquilidade, de paz, ela vale para todos nós, né? Agora, assim, se havia essa dificuldade em relação às coisas materiais, elas continuam existindo, né, gente? É uma coisa louca, assim. A gente vive num país em que existe muita fome ainda, né? Então, eu diria que, na verdade, eu não digo nada, o que Jesus diz para nós é nosso dever, né? Para todos nós que temos mais do que a gente precisa, é fundamental que a gente faça alguma coisa para diminuir a dificuldade das pessoas que estão à nossa volta. Eu tenho um paciente que é muito interessante. Ele fala para mim na psicoterapia, porque ele faz sem ficar falando para todo mundo que faz, né? Na psicoterapia a gente conversa, inclusive quando fala, não é para, eu sou bom, eu sou muito bom, né? Não é para isso. É justamente para dizer
o quanto lhe faz bem poder proporcionar, sabe? Se você, gente, ao invés de reclamar que você está saindo do supermercado e ter aquele monte de moleque pedindo para você comprar bala para ele vender no farol, compra bala para ele poder vender no farol. Sabe, ele tá, ao invés de estar por aí fazendo porcaria, ele está buscando um meio honesto de sobreviver, né? Então, ajuda. Quanto que faz de diferença para você gastar os 20, 30 reais que custa lá aquela caixinha de bala para ele poder vender no farol e fazer um dinheiro, né? Aproveita e ensina ele, ó, você pega o dinheiro, vem aqui e compra outro. Não fica dependendo sempre de alguém que faça isso para você. Separa, conforme você vender, o necessário para você já poder comprar outro. Para não ficar dependendo, né, necessariamente da boa vontade dos outros, porque nem sempre você vai conseguir isso. Se você vê alguém que está passando de uma dificuldade, e, gente, às vezes essa pessoa está do teu lado, é a pessoa que trabalha para você, é a pessoa que, sabe, que infelizmente, por orgulho, muitas vezes, não pede, né? A gente que trabalha com saúde mental, quantas pessoas se matam, sabe? Quando poderiam, sim, ter dito para alguém o que estava acontecendo, né? Quando poderiam pedir ajuda, tá certo? E, infelizmente, muitas vezes, não. Recorrem no desespero, né, ao suicídio. Então, prestar atenção nas pessoas que estão à nossa volta. Se a necessidade é de pão, dê pão. Se você, de novo, se você tem mais do que você precisa, se você é rico, e, de novo, rico, quem eu estou chamando de rico? Quem tem mais do que precisa. Quem come mais do que precisa. Se está engordando, se está precisando perder peso, vai por mim, que você está comendo mais do que você deveria. Se você pode comer mais do que você precisa, divida, ajude quem não tem o mínimo, sabe, para se alimentar. Ajude, preste atenção à sua volta, porque quando você se dispõe, é muito legal isso, né? As necessidades, você vai, esse meu paciente, ele fala, gente, é batata, porque eu compro mesmo. Se eu estiver sentado na praça de alimentação, você pode prestar atenção. A pessoa que está com fome vai vir na minha mesa pedir. Ou pode estar lotada a praça de alimentação. Ele vem direto, eu já testei. E é verdade. Sabe por que é verdade? Poucos são aqueles que fazem isso. Então, os trabalhadores de Jesus, desencarnados que ali estão, inspiram aqueles que precisam a pedir para aqueles que eles sabem que vão ajudar. Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que isso é raro. Seja uma dessas pessoas. Vai por mim, experimenta. Deixa, né? O povo fala que espírita tem escorpião dentro dos bolsos, né? Uma coisa meio louca aí, sei lá. Não sei se é verdade, mas se for, vamos transformar essa realidade, sabe? Vamos ajudar. E por quê? Porque fora da caridade não há salvação. Porque isso foi o que Jesus determinou para a gente fazer. Ele não pediu, ele mandou. Se mandou, tem motivo. E o motivo foi esse que a gente já conversou antes. Tá? É uma das melhores maneiras de mudar os valores sem necessariamente precisar sofrer para isso. Infelizmente, o tempo urge, acabou. Até a próxima. Um beijo no coração de vocês. Como sempre, foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, Nando. E agradecendo ao Edson e agradecendo a todas e todos, a gente vai se despedindo e esperando você no próximo programa Alvorada. Tchau, tchau, Edson! Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui
Alvorada, com Nando Garcia.